tudo bem? Estamos de volta para a 10ª aula do projeto Crazy English e hoje o assunto vai ser passado simples nas formas interrogativa e negativa. Eu não tinha prestado atenção, a Juliana me lembrou pelo Facebook, né, do projeto. Ela escreveu uma mensagem para mim e falou: olha, você não gravou essa aula. Eu realmente não gravei, gente. Passei em branco, mudei de assunto, então vamos voltar para terminar e depois a gente continua com os próximos, né? Então, pessoal, na aula do passado simples, na afirmativa, eu ensinei para vocês a colocar um verbo no passado, tanto os verbos irregulares quanto os verbos regulares, né? Eu espero que vocês tenham olhado lá, aquela tabelinha que eu falei para vocês de verbos irregulares mais usados, e porque é importante gravar ele. Eu vou te dizer que é importante mesmo você conhecer alguns verbos, porque senão você não se comunica com tanta facilidade, né? O verbo é uma das partes mais importantes da formação de uma frase. Não importa se você colocar ele errado, contanto que você saiba o verbo que você coloca, você consegue se comunicar. Quando se trata da negativa e da interrogativa do passado simples, acontece que a gente tem que usar um auxiliar. Aí eu vou lembrar um pouquinho lá da aula do futuro. Lembra do futuro que a gente usava o will para fazer a pergunta, né? Na interrogativa a gente colocava ele na frente e para fazer a negativa a gente colocava ele no meio com o not, juntos, né? No passado simples, negativo e no interrogativo segue a mesmíssima regra, a mesma. O que acontece? Alguns tempos verbais se utilizam de auxiliares para poder fazer perguntas e negações. No caso do passado, ele vai simplesmente colocar o auxiliar do presente simples no passado. Deixa eu desembolar o que eu estou falando. Lembra a aula do presente simples? Como, por exemplo, uma pergunta. Você joga? E aí você faz o quê? Do you play? Essa é a pergunta, né? Do you play? Você usa o do no presente, é o auxiliar, não confundir com o verbo fazer, né? Ele é o auxiliar do presente simples. Então, se você quer perguntar assim, você joga? Aí você faz o quê? Do you play? Você usa esse aqui no presente. Se você quer perguntar para a pessoa assim, você jogou? Simplesmente, é simples mesmo. Você vai passar o do para o passado. Qual que é o passado do do? Não é did? Então você vai passar o do para o did e você vai usar a mesma lógica da frase. Então, did you play? Você jogou? Do you play? Você joga? Então, olha o tempo verbal, ele só é modificado pelo tempo verbal do auxiliar. A única diferença é que o did, ele serve para todas as pessoas. Ele não tem distinção se é terceira pessoa do singular, se é terceira... Não tem distinção. É did I, did you, did he, did... Lembra que aqui, no he, she, it, lá no presente simples, você tinha que usar o does. Lembra do does? No passado, você usa o did para todo mundo, ou seja, bem mais fácil do que o presente simples. Então, a formação na interrogativa, qual que é? O did, que é o auxiliar do passado simples. Então, did, a pessoa, you, o verbo principal, play. Por que eu não coloquei played? Por que eu não coloquei o verbo no passado? Porque existe uma lógica. Seria uma redundância da nossa parte colocar o did no passado e também colocar o verbo no passado. Para quê? Então, para que colocou o auxiliar no passado? Se era só colocar um ed aqui no final do play e assim você entenderia que é um passado, certo? Mas então a regra é simples. Se você colocou o did, você não pode colocar o ed. Ah, Camila, mas eu não posso colocar então o do you played? Eles vão entender? Se vão entender eu não sei, mas que tá errado, bem errado tá, né? Porque a forma é essa, o passado simples, ele obrigatoriamente na interrogativa vai levar o did na frente, tá? Então, did you play? Play na forma crua, ou seja, no infinitivo. Você não vai conjugar o verbo play. Você vai simplesmente colocar play e quem vai passar essa frase toda pro passado é o did. No negativo,
acontece a mesma coisa, só que a formação, né, assim como as outras, é diferente. Então, qual é a formação? Pessoa, né, o sujeito, por exemplo, you, o did, o not, para negar. Lembra sempre que o not vem sempre na frente do auxiliar. Então, did, not, na frente dele, depois, né, dele. O verbo no infinitivo, tá? Então, you did not play. Você não jogou, porque é o passado, certo? Novamente, vamos reforçar aqui, se você colocou o auxiliar no passado simples, você não precisa colocar o verbo no passado. Você coloca ele somente no infinitivo. Essa é uma das maiores confusões que dá, porque a pessoa já pensa assim, é passado, eu já vou colocar o ed, aí é passado, em vez de sleep, eu vou colocar slept, e aí dá uma bagunça doida, porque você fica vendo redundância na frase. Também no passado simples, se você quiser contrair, também dá. Vai fazer o didn't, tá? You didn't play. Você não jogou. You didn't play. Você fala mais rápido, tenta juntar as palavras, pegando a sonoridade, vê filme em inglês, lembre-se disso que eu falei. Aí tem gente que manda assim, mas você acha que realmente, teve muitas dúvidas dessa no e-mail, você acha que realmente assistir filmes em inglês melhora? Olha, eu vou te dizer que você pode não acreditar, porque você não vai sentir que você melhorou assim a ponto de alguém te avaliar, mas você vai melhorar muito, muito na forma de ouvir as coisas. Principalmente se você prestar atenção, não adianta também colocar o filme com legenda e eu vou ficar comendo banana, que eu não preciso. Não, presta atenção no filme, presta atenção no que está acontecendo. Se tiver alguma palavra que você acha muito diferente do que você já aprendeu, pausa. Vai lá, pega o dicionário, lê a definição da palavra, vê alguns sinônimos, é também interessante. Mas faz isso. Em inglês agora. Vocês estão aprendendo inglês, tem que ouvir inglês também. Ó, pra vocês terem uma noção, faz um tempo já, faz uns 2 anos, desde que eu comecei o projeto, na verdade eu já tava lendo em inglês. Eu só tô lendo livros em inglês, só. Se eu não sei uma palavra específica, às vezes eu paro, às vezes eu tento entender pelo contexto o que está acontecendo no livro, mas eu me forcei a só ler livros em inglês. Não vou mais ler livros em português. Isso eu tô sentindo assim. Hoje eu consigo já sentir, no começo eu não sentia. Mas hoje, por exemplo, alguma música, eu tô lendo a letra da música e tal, eu consigo entender, mesmo sem saber o porquê. Mesmo sem saber que eu nunca parei pra ver o que quer dizer. Por exemplo, lean, L-E-A-N, on, lean on, né? Esses dias eu vi essa lean on e eu pensei assim, nossa, se apoiar, né? Ter alguém pra se apoiar e tudo. Nunca estudei isso na minha vida. Só que de tanto ver em livro, você não vai sentindo, mas de você entender o contexto e repetidamente você ficar entendendo o contexto daquela palavra, o seu cérebro capta ela, capta o significado. Apesar de você não saber a tradução no pé da letra, você consegue captar o significado dela. E é isso que é importante pra gente. Não tô dizendo assim, pessoal, a partir de hoje só leia livro em inglês. Até porque você tem que ter um conhecimento base da gramática, tem que ter conhecimento de vários verbos, porque usa muito verbo, principalmente o phrasal verbs, que é aqueles verbos que são conjugados com a preposição e dão outro sentido. É uma bagunça, né? Você pode começar a ler, tem uma coleção que chama Pinguim. Ela tem livros de bem basic, assim, que você começa bem do comecinho, são livros finos, com uma história mais fácil, palavras mais usadas, que a gente usa até no dia a dia mesmo aqui, e você vai captando a ideia. Depois você passa para um livro mais difícil. Ele tem vários níveis de livros. Se vocês tiverem interesse, vão na livraria e pede a coleção Pinguim, que é muito legal de vocês começarem a ler. Então, voltando lá pra aula, né, que eu tava falando, começo a falar igual uma louca. Então, o passado simples, ele é simples, né? Tenta estudar, fazer exercícios. Tem gente que me pede assim, Camila, você tem algum exercício pra mandar pra mim e tal, não sei o quê. Eu vou até tentar começar a fazer agora, algum tempo livre que eu tenho que consiga fazer isso junto, né?
Eu vou tentar fazer algumas folhas de exercício e deixar para download na página do projeto lá no Facebook, porque assim vocês conseguem fazer exercícios e o exercício ele serve muito para fixar uma ideia na sua cabeça, então é ótimo vocês fazerem. Eu vou tentar fazer essa semana, se eu fizer eu vou colocar lá na página do projeto, vocês já vão saber, tá? Quem não curte a página do projeto ainda, vai lá e curte aqui, ó, www.facebook.com/projeto Crazy English, tá? E também, se quiser mandar e-mail pra mim, é projectcrazy.english@gmail.com, tá? Pode mandar, eu respondo. Às vezes eu demoro 3, 4 dias, eu vejo ali que tem um e-mail, mas eu tô na rua, tô fazendo alguma coisa, eu não respondo de imediato, mas você pode ter certeza, na hora que eu parar de fazer, eu vou responder, tá? Tem gente que fala, ai Camila, eu tenho prova amanhã, lascou-se, porque às vezes eu não consigo responder, eu fico até, ai meu Deus do céu, mas eu gosto de responder com qualidade, eu não gosto de responder simplesmente por responder, sabe? Eu gosto de pesquisar, de ver alguns exemplos para que eu possa ajudar de verdade vocês. Se eu responder por responder, não tem valor pra mim. E agora, o qual é a música? Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Então, pessoal, o que a Taylor Swift quis dizer com essa música? Ela diz assim na primeira frase: Boys only want love if it's torture. Que ela quer dizer, garotos, né, meninos, eles somente querem amor se for uma tortura, né? Então, se eles sofrer, eles querem amar. É assim. Tá, não vou dizer se concordo ou não. E aí ela fala assim: Don't say I didn't warn you. Esse ya é um you, é uma forma mais coloquial de se falar o you, é uma gíria quase, né? Mas ela quer dizer você, you, só que ela fala yeah. E o que ela quer dizer com isso, né? Não diga que eu não diga que eu não avisei você. Ela faz essa repetição, lógico, para dar um som na música melhor, né? Então ela fala assim, não diga que eu não diga que eu não avisei você. Ou avisei, warn, né? O verbo warn, que é o avisar, é você chamar atenção. Então assim, o warn, ele não tá no passado. Por que ele não tá no passado? Porque o did já tá fazendo esse papel de você entender que o não, avisei, é o próximo verbo que vai no passado, certo? Então, não diga, né? Don't say, porque tá no presente. Don't say, não diga que eu não avisei você. E aí ela repete tudo de novo, que meninos somente querem amar se for uma tortura, né? Esse if é o se, e aí depois ela termina de novo, né? Que não diga que eu não te avisei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do projeto Crazy English. Se gostou, dá um joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta aqui embaixo no inscrever-se no canal. Né? A gente está quase chegando a 10 mil pessoas inscritas. Isso é muito legal. Eu nunca esperei isso, né? Eu fico muito feliz quando toda vez que eu entro tem mais não sei quantos inscritos. E isso é muito legal pra mim. Pro pessoal que me seguia no meu Facebook pessoal, né, que eu era o Camila Rodin no Facebook pessoal, eu desativei por motivos pessoais mesmo. Não tenho vontade de ter mais Facebook. Pra mim já passou meu tempo lá no Facebook. Se alguém tiver algum assunto que queira estudar, que tenha muita dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo que eu vou estudar com carinho assim os pedidos e ver se encaixa na ordem que a gente tá prosseguindo nas aulas, ok? Obrigado, gente. Um beijão. Fiquem com Deus.